Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou para onde vai a Igreja do Senhor. Bom, isso depende do que você chama de Igreja do Senhor. Se você estiver se referindo a todos os salvos por Cristo, nós seremos todos arrebatados a qualquer momento, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Mas se você estiver se referindo à cristandade, que é essa mescla de joio e trigo, as suas organizações, as suas assim chamadas igrejas, denominações, isso tudo vai permanecer aqui, de certa forma desfalcado daqueles que estão salvos hoje no seu meio, porque eles serão arrebatados. Mas os seus sistemas, as suas organizações, os seus nomes, as suas catedrais, os seus templos vão permanecer aqui, porque essas coisas não tem no céu. Essa que deveria ser a noiva de Cristo, a cristandade que deveria ter sido a noiva, como testemunho, falando no sentido de testemunho, ela surpreende o apóstolo João quando ele a vê como uma meretriz, uma prostituta em Apocalipse. O que você lê da meretriz, da grande Babilônia, da prostituta em Apocalipse, é o futuro da cristandade, como forma exterior do cristianismo, que então estará vazio dos verdadeiros salvos que terão sido levados no arrebatamento. Para você entender melhor o processo de degradação e apostasia, leia 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, pensando em como Deus gostaria que o testemunho da igreja fosse. Depois você leia 2 Timóteo, que é a última carta de Paulo antes dele morrer, pensando em como esse testemunho acabou se transformando. O capítulo 2 de 2 Timóteo é crítico nesta análise, porque ele mostra a necessidade do cristão se apartar da má doutrina e da iniquidade que leva o nome de Cristo. Aquela que foi na primeira epístola a Timóteo chamada de casa de Deus, na segunda epístola é chamada de grande casa, onde existe de tudo. 2 Timóteo 2, 19 a 22, todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra, não algumas boas obras, para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro ou purificado dessas coisas, invocam o Senhor. O capítulo 3 de 2 Timóteo, que vem em seguida, fala do caráter dos homens dos últimos dias. Esses homens de 2 Timóteo, capítulo 3, não são pagãos. Não são pagãos, são cristãos nominais. Algumas características desses homens, porque ali está falando dos últimos dias, está falando da cristandade. Algumas características desses homens são o egocentrismo, a avareza, porque eles fazem comércio de seus seguidores, a presunção de poder. Eles são sedutores de mulheres carregadas de desejos vários, inclusive ilícitos, como saúde, dinheiro, inclusive lícitos, né? Desejos ilícitos e desejos lícitos, como dinheiro, saúde, casamento, coisas do tipo. E eles são caracterizados por imitação dos milagres de Deus, como fizeram os magos de Moisés, Janes e Jambres, que imitaram os milagres de Deus. 2 Timóteo 3, de 1 a 9, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, ou seja, amantes de dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, e aí inclua tudo que o dinheiro pode comprar, do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te,
Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias ou tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. O último capítulo de 2 Timóteo é triste, porque mostra que todos acabam abandonando Paulo no final. E é isso que está acontecendo hoje, quando a doutrina ensinada por Paulo, nas suas epístolas, é cada vez mais abandonada ou deixada de lado como sendo difícil de entender, para dar lugar a práticas e doutrinas totalmente contrárias àquelas que Deus nos ensina através de Paulo, do seu apóstolo. Muito do que Paulo escreveu é hoje considerado como costumes de sua época, porque não se encaixam no modo de pensar das organizações eclesiásticas da atualidade. Então, se você também quiser entender para onde vai a igreja, considere onde você congrega se a doutrina dada a Paulo é negada. E aí você já está no caminho junto com essa cristandade, que é o caminho da apostasia. Mas se você for realmente salvo por Cristo, você será arrebatado antes da total apostasia.